E tu, então, foi estudar na ADL, que hoje se chama ADL, para fazer o que hoje a gente chama de ensino fundamental. Isso. E qual era a característica desse ensino lá? Ele ensinava artes, ensinava religião também, mais matemática, português, ciências? Como é que era aquela estrutura curricular na época? Tu era um bom aluno? É uma pergunta constrangedora. Não, o currículo tinha esses componentes básicos, seculares, né? Mas, paralelamente, se ensinava música e teologia, as questões mais básicas da fé cristã, né? Da doutrina luterana e tal. Isso era assim, na verdade. A gente morava no internato e ali a gente tinha uma vida de espiritualidade, né? Então, tipo, estudava de manhã ou de tarde, à noite tinha um tipo de celebração, alguma coisa assim? O dia começava com leitura em silêncio, leitura bíblica em silêncio, antes do café, no jejum. Tipo, 6 da manhã, coisa assim? Sim, Nossa. por aí. E a gente tinha que decorar um hino por semana. Então, antes de tomar café, tinha aquele momento onde você podia começar a memorizar o texto dos hinos, né? Toda Aham. semana. E depois Hinos em tinha que... português? Não, em alemão. Então, tinha ensino de língua lá também? Ou, Não. ou se pressupunha que as pessoas que estudavam lá tinham conhecimento de alemão ou pomerano? O pressuposto era que as pessoas soubessem o pomerano. Isso sim, né? Mas alemão praticamente ninguém sabia. E também não havia, assim, aulas de alemão, né? Mas era o aprendizado no dia a dia, de ouvir. Aliás, ninguém podia se dirigir ao diretor em outra língua, a não ser alemão. Então, tinha que, Nossa. nem que tivesse que decorar a frase que queria falar, mas naquele momento era alemão. Mas Aham. depois foi mudando, né? Daí mudou de direção e tal, mas no meu tempo era tudo alemão, todo o estudo. Só essa parte ligada ao internato, né? Uhum. Depois, no ginásio, naturalmente, aulas em português. Ah, tá. E aí tinham professores e professoras de fala portuguesa, melhor Sim, dizendo. sim, sim. Tinha que ser, né? Era um curso oficial reconhecido. Ah, sim. Tá, e tu estava falando, antes de eu ter te cortado, tu estava falando sobre um pouco do dia a dia lá. Então, vocês começavam com um devocional, tinha que decorar um hino durante a semana, aí tinha a parte do estudo. Como é que era isso, essa rotina, assim? Vocês tinham que lavar roupa, a própria roupa, arrumar a cama? Uh, O que que sim, acontecia se alguém aprontava? Era penalizado? sim. Não, tinha toda uma rotina realmente bem rígida, horários determinados, pontualidade, não se tolerava atrasos, né? Então isso era um sistema bem rígido, mas tinha todo um esquema lá de funcionamento da casa, né? Então a gente recebia as refeições na mesa, roupa lavada e tudo, só que a gente tinha que colaborar nos trabalhos, né? Uhum. Por exemplo, na faxina, existia um horário, depois das 5 da tarde, todo mundo ia para fora para fazer a limpeza, etc., né? Cuidar do ambiente. Agora, E tu tem boas recordações daquele momento? Como é que era, assim, daquele período, assim? Ele era, tipo, sofrido, não só por causa da aula, não que a aula seja necessariamente sofrido ou sofrida, mas assim, pelo fato de estar longe da família, ou essas coisas assim, né? Embora, assim, talvez não fosse tão longe, mas naquela época as estradas deveriam ser difíceis, né? Uma vez por semestre vocês podiam ir para casa? Como é que era? E daí, como é que
quais são as suas recordações? Eram lembranças felizes, ambíguas, tristes? O que marca, assim? Aham, sim. Eu tenho pensado sobre isso, porque realmente existia um lado difícil, né, nessa rotina. Uma delas era que a gente não podia ir para casa durante o semestre, então até aconteciam fatos lá na nossa comunidade, na nossa família, dos quais a gente não podia participar, né? A gente perdia, por exemplo, festas de casamento Uhum. ou mesmo velórios, né, de pessoas conhecidas, a gente não podia participar porque o compromisso era ficar ali concentrado, né? E outra questão, a gente recebia cartas dos familiares e essas cartas eram entregues para a gente uma vez por semana, Aham, só no sábado à noite. aham, Isso para a gente não desviar a atenção, a concentração da gente, né? Pensando na família e tal, né? Então, pensando agora para trás, eram questões não fáceis, né, de a gente enfrentar, também todo o rigor, né, e tal. Mas eu não guardo mágoas aham. dessa situação, não tenho traumas por Você sempre conta foi disso. disciplinado? Assim, disciplinado não assim nesse sentido Sim. assim de organizado nos estudos, aquela coisa assim. A gente acaba aprendendo coisas úteis para a vida, né? Por exemplo, pontualidade, né? Eu até hoje, né? Eu fico inquieto quando eu tenho um compromisso e quero estar meia hora antes, lá, ou 15 Aham. minutos antes, para não correr o risco de me atrasar. É, mas, como eu estava dizendo, eu não me lembro de mágoas desse tempo, até porque em casa a vida também não era fácil. Uhum. Então, eu guardo isso como realmente uma oportunidade boa. Era a minha única possibilidade de ir adiante, né, nos estudos. E por isso eu lembro desse tempo com gratidão.